era mais cruel do que o Salazar. E pronto, não havia nada, não nos podíamos mexer, porque éramos presos e não sei o tempo que estaríamos na prisão. De maneira que havia um senhor Melgaço, abriram um escritório. Ele até trabalhara ou na Câmara ou na Fazenda, mas era contra o Estado, contra o Salazar. E foi botado fora do seu trabalho. E ele era um homem que tinha bastante estudos e muito inteligente. E abriu um escritório. E gente que precisava muitas coisas, de um lado e do outro, e ele arranjava isso tudo. De maneira que a gente foi falar com ele e ele disse, olha, só tem uma saída, e arranjar um passaporte para a Espanha. O que é que tem de se declarar como comerciante. E eu fui a primeira vez e como comerciante e tudo não decidi nada. O comerciante e depois pode haver problemas ou coisa parecida. Mas claro, a gente queria sair e não havia só por passadores, claro. De maneira que fui falar a segunda vez com ele e disse-me, olha, que é assim, só como comerciante. Mas o que se faz, compreende, é que leva a papelada para a fazenda como quer abrir um estabelecimento e depois vai tirar o passaporte e ao ter o passaporte na mão dá-se-lhe abaixo ao dito estabelecimento se nunca existir. E eu a segunda vez aceitei. Depois sempre adquiri um passaporte, mas era só para a Espanha, em Viana do Castelo. E depois, pronto, calhou de me juntar a um da Peneda que tratou igual como eu tratei, e outro de uma freguesia que se chama Parada do Monte. Tudo do Conselho de Melgaço, claro. Quer dizer, o da Peneda não é do Conselho de Melgaço, é Arcos de Valdevez. E depois, pronto, lá se tratou então dos passaportes, mas a acompanhar o passaporte chamava-lhe um trico, coisa parecida, um papel. Por exemplo, eu entrava a esta hora em Espanha. Tinha de ir ao posto da polícia dar conhecimento que estava ali. Esse papel é que nos indicava isso. E depois, amanhã, eu ia para o outro lado, tinha de ir dar ali a saída, naquele posto da polícia, e escrever-me no outro que eu dissesse. E isso era uma chatice. Ora bem, de qualquer maneira, lá aceitei o passaporte dessa maneira. O que é que eu agarrei o passaporte, nunca me... E vai lá, entrei em Espanha, foi fácil, mas nunca fui à polícia com o papel de dizer estou aqui, tinha de dar a direção, a depois mudar e essa coisa toda. Eu entrei ali no comboio, do outro lado, e os dois colegas, os da Peneda
e o de Parada de Monte. E tivemos tanta sorte, nós íamos na direção de Pamplona. Havia um português que trabalhava em Pamplona e ocupava-se dali de Pamplona de passarem os portugueses para a Espanha. Para a França. E nós entramos para o comboio e então, na direção de Pamplona, tivemos tanta sorte que nós nunca saímos do comboio e nunca tivemos intervenção da polícia. Nunca nos apareceu polícia nenhuma. Até houve uma certa altura que tivemos de mudar de comboio, e mudámos de comboio, agarrávamos o que vinha de Madrid para ir para Barcelona. Depois, para Barcelona, para Pamplona, não, onde disse? Pamplona. É, e levávamos então a direção desse senhor que morava em Pamplona. Eu não sei, já se fui eu, se quem foi, à casa dele. E atendeu a mãe. Olha, ele trabalha na montanha. E só vem ao sábado à noite. Portanto, é nessa altura que podem vir falar com ele. Nós estávamos no hotel. Olha, era na altura das corridas da tourada na Espanha. Era. Estávamos A no corrida hotel. de São Fermino. Depois, no fim de semana, fomos falar com ele e diz ele, íamos sair já de seguida. E aí nós estávamos os três, como eu acabo de falar. E diz ele, bom, foi ao hotel, e diz ele, bom, íamos na direção da minha casa, mas com um intervalo uns dos outros de 50 metros. De 50 metros não íamos todos juntos, por causa da polícia. E diz ele, fazer cuidado, não nos perderem, não deixar ir senão depois está tudo perdido. Chegámos lá, à porta desse homem, e já estava o carro. Entramos os quatro para o carro, em direção ao monte. Eu não sei lá, claro, não sei os quilómetros que andamos, nem coisa parecida. O que é que lá, onde o carro parou, já estavam outros espanhóis à nossa espera. E o carro veio embora. E nós seguimos a pé na direção dos Baixos Pirineus. E havia umas barraquinhas até de tipos que cuidavam dos animais e metemos nessas barraquinhas. Ora, eu não sei, era tudo de noite, claro. E para outro dia à tarde, os espanhóis disseram, bom, são só 3, se fossem rebanhos como às vezes vêm, tínhamos de esperar que escurecesse, mas são só 3 e íamos sair. E saímos com o dia. Então, em direção aos Baixos Pirineus. Depois, claro, veio a noite e nós sempre a andar durante a noite. E, claro, a luz era pouca. Depois, a seguir, para outro dia de manhã, estávamos na fronteira entre a França e a Espanha. E essas casinhas, aí a primeira casa francesa a 2 quilómetros. É 2 quilómetros, mais ou menos. E eles disseram, bom, porque isto foi da Segunda Guerra Mundial. Disseram, olha, vocês dirigem-se a essa casa e podem-se entregar aos gendarmes e chamar aos polícias.
E a polícia francesa. E aquela noite dormimos ali, no quartel da polícia. Ainda puseram-nos a fazer lenha. Nós o que queríamos era descansar. Puseram-nos a fazer lenha, ainda fomos fazer a barba, e então, na Espanha. Ele conta tudo direito. Então, Na França. Já estava na França. ah, Na França já. sim, sim. Sim, já estávamos na polícia francesa, nessa povoação que acabo de falar. E então, quem saboava era uma rapariga. E depois trabalhava ela e o pai. E o pai é que fazia o resto. Mas ela saboava para ir adiantando. E então, aquela tarde, puseram-nos a abrir lenha e dormimos ali. E para o outro dia, desceu só um polícia conosco até Baiona. E em Baiona passámos ao tribunal. Com licença. Passámos ao tribunal com o intérprete, ia para fazer perguntas, se já tínhamos estado em França, se fôramos expulsos, se isto, se aquilo. E ali, cada qual, nós éramos três, cada qual ia a seu destino diferente. Ia ter com amigos, ou famílias, ou coisa parecida. E então, passámos no tribunal e ali davam-nos já um documento, um papel para seguirmos em França tranquilamente até à direção que lhe demos. De qualquer maneira, pronto, depois separámos-nos. E eu lá agarrei o comboio, ora bem, era já em França, eu ia para Brestes, que fica um bocado contra a Inglaterra. Ia para Brestes, uma grande cidade, e aquilo estava tudo como está esta mesa aqui. Tudo arrasado, tudo. E lá nos metemos cada qual no seu comboio e lá íamos. Mas eu, antes de chegar a Brestes, tinha de mudar de comboio. E aí é que me fazia confusão, porque chegou às páginas tantas que não sabia se ia passar desta estação para a frente, se ainda era mais à frente. E juntei uma pouca de gente à minha volta, mas tanto sabíamos no princípio como no fim. É igual. Nisto entra de lado uma senhora a falar espanhol. Ora bem, com esta senhora já me compreendo. E a senhora disse-me, não, nós temos de ir mais à frente. E eu vou nesse comboio também. Depois, eu desço antes, mas meto no comboio que vai na direção de Brestes. E assim foi. Ela saiu, mas meteu-me no comboio que havia que fazer a mudança e diz-me, olha, você vai até Brestes e lá acaba a linha. Pode você ali, não tem problema nenhum, acaba a linha, porque era ali, depois era tudo mar à volta. E depois lá vai na direção que traz, e assim foi. Eu continuei, ele meteu-me no comboio, eu lá segui, quando o comboio parou definitivamente, claro, saí, e então pela rua à frente, a procurar os barracões onde os trabalhadores estavam,
como lhe fazia falta, lá os patrões faziam aqueles barracões e recebiam as pessoas, de maneira que lá desci, ia a caminhar pela rua fora e encontro um homem conhecido, era assim contratado, era de Portelinha, da terra do Artur, chamavam-lhe os Cerqueiras, e encontrei esse homem, claro, conhecíamos, não é? E dizia-lhe, espera, que eu ia na direção do meu primo, espera que eu vou levar aí ao barracão onde ele está. Foi-me levar, o meu primo recebeu-me muito bem, e eu ainda levava, ora bem, isto era já em França, ainda levava um bocadinho de chouriço da casa, que fazem todos os anos. E depois, então, o meu primo recebeu-me e viu um bocadinho de chouriço, aquilo desfazia-se a comer nele. E eu estranhei um bocado. Digo, mas como é isto? Estranhei um bocado, depois é que vi a miséria que havia em França. Deus me livre, passámos lá a miséria, passámos lá a fome, porque não havia nada. Tínhamos a carta de racionamento, mas não dava para nada. Até o pão, o que me davam para o mês, eu naquela altura comia 3 dias. E assim passámos bastante tempo e bastante miséria. E depois de acabar o pão que tínhamos na carta, a gente ainda ia às padarias e a palavra que tínhamos era pá de etiqueta, pá de pão. Era a palavra que nós tínhamos. E vivemos mal, bastante mal, porque os desbarracamentos que fizeram, nem se podia cozinhar, nem coisa nenhuma. Se vissem alguém a cozinhar ou coisa parecida, era posto já na rua. E não podíamos. Também não havia que cozinhar, mas depois, mais tarde, encontramos. Mas se houvesse que cozinhar, não podíamos fazer. E passámos mal. Tinha a cantina. A cantina ia tomar um cafezinho ou um pequeno almoço, que era só água. Pronto, era uma miséria. E depois, ao chegar à primeira colheita do ano das batatas, fomos ao lavrador e compramos um saco de batatas. E essas batatas íamos cozer a mais de 500 metros longe do acampamento à noite, para que não dessem por ela. E assim, claro, eu agora já me esqueço muita coisa, porque já há muitos anos. E pronto, íamos comendo aquelas batatas assim, e como podíamos. Isso foi em que ano? Em que ano foi? Ora, o ano... Eu parece-me que tinha 24 anos. Então foi em... Ora, espera lá. Foi... A guerra acabou... 45. 45. Nós já foi em 47 já. 1947. Sim, em 47 e mesmo 2 anos depois da guerra havia muita miséria. Mesmo muita. E o pãozinho, como acabo de falar, comíamos um pouco tempo. Depois ainda tivemos um bocado de sorte. Olha, o tio Virgílio falecido, porque nós era como irmãs. E depois o patrão mudou-nos, dali para o outro lado.
E era até uma aldeia grande, mas era uma aldeia. E o tio Virgílio precisava, eu não sei se era um calçado, se o que era. Corremos brestas de um lado ao outro, de tais coisas nunca apareceu, nunca encontramos. Depois, quando fizemos a mudança, o encarregado foi connosco à padaria a pedir-lhe, olha, são portugueses e trabalham aqui, a ver se lhe pode fornecer mais pão do que o que está na carta. E aí ele disse, eu ofereço-lhe o pão que eles quiserem. E ali, do resto não tínhamos, mas pães já tínhamos à fartura. Eu lembro-me de passar uma noite de Natal com pão e lá arranjámos aquele pedacinho aquele pedacinho de carne, e a nossa ceia de Natal foi pão com aquela carne. E era assim. Agora há muitas coisas que já me esqueceram porque há muitos anos. Pois. Muitos anos.